parecia muito com ela, a irmã. Ah, sim. Pequenininha. Tá, eu vou levar. Eu falei, ela ficou curiosa. Como tem dois desses, se ela quiser, ela pode visitar porque Ah, pode? Tá bom. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de dezembro de 2010, sábado. O verbete é o 1767. 4 páginas, 47 logias e 18 máximas. O tema, o título do verbete, Educação Infinita. A especialidade é a reeducaciologia. Definição. A educação infinita é o ato ou efeito de ensejar, facilitar, favorecer, possibilitar, praticar, promover e proporcionar a aprendizagem ininterrupta, sem limite, infinda, vasta ou ilimitada, por parte da consciência lúcida todo o tempo e em qualquer dimensão existencial. A evolução consciencial, como sendo de fato a educação infinita, a mega fraternidade interassistencial pedagógica, o aproveitamento máximo do tempo e dos aportes recebidos para a execução da autoproex, a auto-organização dos próprios estudos, a eficácia da autoapreensibilidade mental somática ou intelectiva, a melhoria do psiquismo a caminho do tacpsiquismo sadio, o interesse por tudo, no entanto, preferindo o megafoco evolutivo ideal, a autocosmovisão, sem contudo perder de vista a meta da pesquisa do momento evolutivo, o fato prioritário de todo pesquisador, analista, exegeta, hermeneuta e bom observador, homem ou mulher, saber tirar proveito de qualquer pesquisa, invenção, descoberta, serendipitia ou verpom, a infinita capacidade de aperfeiçoamento da humanidade. Agora, na remissiologia, entre os 15 itens, nós citamos autoeducabilidade, autodidatismo, desbarbarização da humanidade, pesquisador independente, reeducação para a paz. Frase enfática. A vivência da educação infinita como sendo, antes de tudo, a criação pessoal inteligente do bom hábito mental somático de abordar, pesquisar, reanalisar e sintetizar incessantemente. Você parou de estudar? Desde quando? Por qual razão? Perguntas. Acreditava-se que todos os seres vivos dependiam de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, que formam nossos 3 componentes básicos, DNA, proteínas e gorduras. Mas a bactéria GFAJ1 mostrou que em condições extremas é possível substituir o fósforo pelo arsênio, que é tóxico justamente porque ela tem uma composição muito parecida com a do fósforo, e por isso pode tomar o seu lugar nas moléculas do organismo. A descoberta foi descrita pela cientista Felisa Wolf Simon, dos Estados Unidos Geological Survey, e comandada pelos astrobiólogos Ariel Amber e Paul Davis, em parceria com a NASA. O que o senhor acha disso? Olha, eu já falei sobre esse assunto aqui, logo saiu. Já toquei no assunto. Eu acho que a eletronáutica está caminhando, eles vão acabar chegando lá. Isso aí é uma boa descoberta no caso deles. Muito bom mesmo, muito séria, porque é a base da vida. Mas tem muito mais coisa. Há 60 anos eu já falava que a escala estequiométrica e os processos, todas as partículas aí, não eram só isso, tem mais coisa. Depois disso, quanta coisa não aconteceu? De que modo se dá o envelhecimento do psicossoma, uma vez que ele é transfigurável? O envelhecimento dele se dá pela sutileza. Ele vai chegando a um certo ponto que ele se torna mais sutil. Então, com isso, ele descartava, porque o mental soma absorve, liquida com ele. É assim que acontece com o serenão. O serenão acaba com isso e se torna consciência livre. Agora, a transfigurabilidade desaparece junto com tudo que tem nele, todas as propriedades dele somem.
São muitas as reciclagens que eu tenho que fazer. No entanto, foram várias lições recicladoras aproveitadas que já identifiquei nesta vida. Como proceder para assegurar que essas lições sejam realmente apreendidas para as próximas vidas? Não, você não se preocupe com isso. Trabalhe e faça cumprir a sua ficha da AutoProex. Você não vai esquecer daquilo que você aprendeu. Quem foi rei é sempre majestade. Não é assim que o povão fala? É a pessoa que sabe. Quem sabe datilografia uma vez, sabe digitar melhor do que o digitador. De que forma o senhor faz para não patopensenizar dos pensamentos que você identifica nas pessoas e mesmo assim ter paciência? Primeira coisa, você tem que separar o que é que você pensa positivo daquilo que você carrega no negativo. E eu não carrego nada no negativo, mas só examino. A maior parte dos temas que eu examino são patológicos, são negativos. Mas eu não carrego nisso, eu examino. Do jeito que você, por exemplo, vê um gato que não está sabendo das coisas, a cobra, o mosquito, a gente tem que ver. Por exemplo, o cara que começa a xingar o mosquito, ele não tem culpa de ser daquele jeito, entende? Agora, o cara quer que ele seja mais inteligente do que ele, não tem jeito. Por incrível que pareça, ele mesmo sendo burro, de estar querendo ficar danado com o mosquito, ele ainda é um pouco mais inteligente que o mosquito. Então, o negócio é muito sério. Agora, portanto, examina bem a qualidade da sua pensenização. Olha bem o que você penseniza. A gente pensa mal, às vezes, de uma maneira que a pessoa nem está pensando que ela está pensando mal. É preciso examinar. Por isso que tem a técnica das 5 horas de autorreflexão. Sou notívago por natureza. Desde a infância até os dias de hoje, dormir cedo foi e ainda é uma dificuldade. Sei que minha produção mental tem seu ápice na madrugada e por isso creio atrapalhar o sono. Desde que iniciei a TENEPS, o meu ciclo de sono desestruturou totalmente. Durmo mais de meia-noite, praticamente todos os dias, de acordo com a TENEPS, 5 horas. Acordo bem, não durmo durante o exercício, porém, após o exercício, preciso voltar a dormir, aí vou até às 10, 11 horas da manhã. Já experimentei acordar às 7 horas e passar o dia todo fazendo algumas atividades, ainda não, assim não resolveu. Sinto estar tendo alguns lapsos de memória e fadiga. Possuo uma TDAH ainda ineficaz. O que eu faço para organizar minha rotina? Não, a primeira coisa, você precisa fazer mais exercício físico. E você vai ao seguinte, vai para a cama, arranja um lugar que não tenha barulho e procura dormir mais cedo. Eu, por exemplo, às vezes vou dormir com as galinhas, 7 horas da noite. Agora, acordo meia-noite com a corda toda e trabalho a noite inteira. E tudo quieto, calado, não tem muito movimento, nem barulho, nada interfere. A minha produção, é muito maior. Mas agora veja, de manhã eu já estou firme. Hoje, por exemplo, era 8 horas, eu já estava lá embaixo atendendo gente. Então, isso faz parte do serviço. Agora, é preciso de... A primeira coisa é aquele negócio que eu falo aqui, é um negócio que a gente passa o dedo no rosto. Isso é brio, dignidade, vergonha, que mais? Tem mais outro nome? Hombridade. Hombridade não é de ombro, não, tá certo? Ombro é aquele negócio do monk. Não é o monk, tá certo? Tenho certeza íntima que sou intermissivista, mas sinto na maioria do tempo que sou com os réus. Às vezes sinto que sou do departamento AVA. Quer dizer, essa está bem alterada, hein? Essa está querendo ser tudo. Tenho muita vontade de fazer algo de bom para as pessoas, mas existe uma força interna que me aprisiona como se eu fosse um perigo para a humanidade. Isso é assédio. Quando sinto isso, fico presa em casa. Não quero falar com ninguém, parece que está escrito na minha testa, cuidado, não se aproxime. Essa depressão é tipicamente de distimia, mas não é só distimia. Distimia é o que a psicologia fala. Mas o nome, no caso, é uma depressão, vamos dizer, totalmente parasitária, de assédio brabo. Isso aí é possessão. Gostaria de entender o porquê desse sentimento tão forte que impede de eu fazer quase tudo. Não dá mais para conviver com esse pensamento. Quero mudar, ser uma pessoa normal,
que posso estudar para entender o que acontece. Sei que tem boi na linha, mas não entendo o processo. O boi na linha chama-se assediador. Tira isso. Olha, é um homem que está olhando você. É um homem forte. Outra coisa, ele usa uma roupa preta com malha assim, ó. Dá para ver o cara, eu vi. Vê se você nunca viu esse cara aí no seu sonho, ou na hora de dormir. Ele é um homem forte e tem uma roupa mais escura com as malhas assim, ó, verticais, que chama atenção. É aquelas roupas antigas, né? Século XIX. Outro dia fiz o arco voltar aqui uma mulher e ela me relatou que sentiu como se tivesse um capacete de ferro na cabeça. E depois disso passou e ela sentiu as energias. Disse também que antes nunca havia tido sinalética nenhuma com as energias, mesmo tendo trabalhado com elas. Eu senti os braços muito rígidos durante o experimento, mas eu estava relaxado. O senhor poderia comentar o que pode ter acontecido? Primeira coisa, na hora que você ficou com os braços rígidos, isso é a tensão. Isso é normal na exteriorização de energia que os amparadores estão usando você. Você está cedendo energia, você é um doador de energia. Então tem que pensar por aí o que você vai fazer. Esse é o caminho. Agora ela, tudo indica que você melhorou a situação, tirou a gravitação daquelas energias pesadas que estavam na cabeça dela. Venho escutando as gravações das tertúlias diariamente e acredito, consigo uma incrível sintonia telepática com o senhor. Contudo, conforme foi dito ontem, tenho de reconhecer a grande distância holo-mental à vida entre nós, o que me faz supor que ouvir a tertúlia todos os dias não está me fazendo bem. Por isso, resolvi tentar uma aproximação gradual e assim limitar as audições apenas a 3 dias por semana. Faz sentido o que eu estou dizendo? É uma experiência, vai em frente. Vamos ver o que dá. Uma hora você vai ter mais força para me enfrentar. Não é isso? Ele está igualzinho o meu amigo aí da... Qualquer hora a gente vai ter uma situação mais direta, né? A gente conversar com calma. Como posso fazer assistência usando a música? Isso aqui deve ser a 10ª pergunta sobre esse assunto. Música é uma coisa boa, principalmente para criança, para doente. Isso é bom para favorecer, mas tem que ser muito escolhida, que a maioria das músicas que existe por aí, tudo é uma barulheira terrível. É preciso ter cuidado com isso, escolher. Música boa é música clássica, olha bem como é que é isso. Procure, de acordo com a situação, um processo de harmonia elevada, vale a pena. Tem que estudar. A música pode ajudar a melhorar o holopensene aonde a pessoa está. Eu quero dizer para vocês que tem aqui um nosso amigo aqui que está falando uma coisa, mas eu vou ler o que é que ele está falando, mas não é isso, desde já eu falo, é menos, tá certo? A conscienciologia é revolucionária e principalmente libertária, a verdadeira carta de alforria do homem no planeta Terra, que liberta as consciências das seitas escravizantes, das religiões repressoras e de todas as opressões, o que motivou essa saga que é a conscienciologia. Poderia elucidar como surgiu essa ideia? Qual a gasolina que alimenta o seu holossoma e que o faz ter tanta energia? Primeira coisa, companheiro, eu sou o Zéfiro. Passei 200 anos estudando para fazer isso aqui agora. Agora, o Zéfiro era bedel do curso intermissivo. Você sabe o que é bedel, né? Então, eu era bedel do curso intermissivo. Então, o curso intermissivo é que dá essa força aí, que clareia os processos do trabalho que nós estamos fazendo. O que interessa para nós é o intermissivista, que são essas pessoas aqui, ó. O meu trabalho é que esse povo, é a turma que fez o curso intermissivo. Esses sabem de tudo. Agora, do meu ponto de vista, não tem nada de energia. Eu não tenho energia nem mais nem menos que os outros. A única coisa é que eu aplico o processo. Eu aplico o EV, eu faço exteriorização de energia, eu trabalho com isso, esse é o meu serviço. Então, e outra coisa, eu estudei esse negócio durante uma boa temporada. Eu vim com um background de trabalho extrafísico. Então, isso aí me ajuda. E outra coisa,
Eu tenho muitos amigos, né? O processo todo é o voluntariado. Isso aí é a minha base. O meu segredo, o cara perguntou para mim, qual é o seu segredo de ter êxito nisso que você faz? Assim, voluntariado. Quer dizer, o voluntariado de vocês, não é o meu, não. O problema é o de vocês. Isso aí me ajuda. Observa, a coisa mais forte que eu tenho é o voluntariado. São vocês. Pois é o recurso, os aportes humanos. Isso é que é a coisa séria. O humano tem muito valor nisso aí. Aportes humanos. Isso aí o nosso amigo Lógico precisa de saber com mais calma. Agora, ó, eu quero falar para aquela nossa amiga sobre o filho. Nós vamos trabalhar com isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, ele precisa de assistência psiquiátrica. Leva para a psiquiatria mesmo, que o negócio dele, antes de mais nada, é um processo físico, orgânico, patológico, psiquiátrico. Olha bem isso. Você está entendendo? O filho que eu estou falando é aquele que teve, quando o seu marido chegou com o negócio na mão. Vê se me entende, é esse. Estou falando aqui porque essa equipe precisa de ajuda mesmo isso aí. Nós vamos ajudar aí na história, mas agora é preciso de ajuda de psiquiatra, isso aí. Caso sério. É típico, um processo bem claro. Menino tudo normal, chega numa certa idade, 15, 16 anos, esquizofrenia. É um processo físico, isso aí tem... Está cheio de células que não está funcionando direito, tem que ver esses órgãos e sistema dele, o negócio não está correto, está na cara. Tem que levar isso a sério, não adianta tirar o corpo fora disso. Agora, sobre a educação infinita, como é que nós ficamos? Vocês vão olhar que aqui no detalhismo nós temos uma série de máximos aqui. Ao todo, esse dever tem 18 máximos. Só para a pessoa pensar. Mas agora, para você, de modo geral, não tem muita novidade, não, porque vocês já estão sabendo disso tudo. Mas é necessário ver, principalmente, o autodidatismo, né? Como é que fica. Vocês que estão vindo aqui, eu não preciso perguntar se vocês estão estudando, porque se vem aqui, quase sempre está estudando alguma coisa. Nem que seja o cara que vem, que está estudando a moça, que está querendo fazer a dúvida por motivo. Mas, de qualquer maneira, está estudando a moça, né? Tem que levar isso em consideração. Então, aqui é um local de estudo, não tem jeito de fugir. Queria que você comentasse aqui na efeitologia os efeitos do tempo na qualidade das realizações pessoais. Primeiro. É o primeiro. Não, eu tenho segunda linha, desculpa. Na qualidade é o primeiro, das realizações pessoais. Olha, o processo de tempo é uma coisa séria, porque você, se não prestar atenção naquilo que você faz, nas suas manifestações, o tempo começa a ter uma reação diferente da realidade. Ou ele pode ser vagaroso demais, ou ele pode ser apressado demais. Então, a gente tem que saber o que é que se passa. Agora, outra coisa, todo mundo que fica empurrando com a barriga, adiando sine die as coisas, postergando os casos, esses, quando eles veem, o tempo já passou e passou a oportunidade. Então, os efeitos do tempo na qualidade das realizações depende muito disso. Outra coisa séria, todos nós somos capazes de ser mais eficientes, mais eficazes, mais competentes, de melhor desempenho do que aqueles que nós apresentamos hoje. Tudo é uma questão de ver no tempo e no espaço o que nós estamos fazendo. Então, qual a aplicação daquilo que nós estamos fazendo? Aí, então, é mais uma vez ver os efeitos do tempo na qualidade das realizações pessoais. Eu dou muito valor para o tempo. Eu levo isso muito em consideração. É tanto que eu praticamente, desde rapazinho, eu gostava de cronometrar todos os meus desempenhos, para ver como é que era. E outra coisa, nunca fui participar de Olimpíada. Meu processo é esse. Era eu comigo mesmo, para ver a essência daquilo.
Então, tudo eu olho. Agora, recentemente, eu estava falando para vocês aí, eu comecei a ver lá o dicionário lá do PSEC, esse da turma arranjou. Então, eu queria fazer aquelas enumerologias através do diversos dele. Eu comecei. Então, cheguei à conclusão que eu demorava aí 10 minutos. Depois eu passei para 8. Depois eu passei para 6. E a qualidade melhorou, porque eu aprendi a fazer o negócio mais depressa. Então, isso é muito importante. Agora, menos de 6, eu acho difícil de achar, pelo nível que está. Então, eu cheguei num recurso que o tempo mínimo é aquele. Não pode ser menos do que aquilo. Então com isso, eu estou tranquilo. Eu vou trabalhar, por exemplo, se eu tenho aí 3 horas, eu já sei, não, eu posso fazer tantas enumerologias, mais ou menos a média. Quase sempre eu consigo isso hoje. Então, o tempo ele tem também esse paradoxo, né, Valdo? Porque, por um lado, ele qualifica. Você sente que, com o passar do tempo, há um amadurecimento global e que isso frutifica na sua realização. Por outro lado, o tempo cronológico também limita, porque as suas condições elas vão ficando diferentes. A sua saúde. Não é a mesma. Já pensou, eu, por exemplo, é um contexto muito sério. Quantos neurônios eu já perdi? É mais do que a média aí. Agora, se eu não tivesse feito sinapse nos neurônios que eu ainda estou aguentando aqui, sustentando, eu estava já gaga há muito tempo. Todo mundo é assim. Então, você veja, eu já perdi um monte de neurônios, mas os que eu sustento, eu tenho muitas sinapses com eles. Porque o que vale no cérebro não é o tanto de neurônio, é a quantidade e qualidade de sinapses. Isso é que interessa. Eu falo isso há muito tempo. O povo agora que está começando a dar mais valor para a palavra sinapse, a coisa toda, mesmo a turma da neurociência. Agora que eles estão dando mais valor para isso. Por isso que, se não tiver uma margem de risco calculada ao longo do tempo, não é agora. Eu, por exemplo, vou fazer 65 anos, não é agora, tem que ter começado muito, muito antes para ter essa margem de risco, as perdas naturais, tem que começar cedo. E não perder. Eu falo para a turma da Sinvex. Isso tem que começar, o ideal é na adolescência. Isso aqui é o ideal. A turma está Agora, o processo da sinapse é coisa séria pelo seguinte: eles pegaram, quando o Einstein morreu, tiraram o cérebro dele. Então, começaram a examinar o cérebro. Uma dona, então, descobriu que o cérebro dele era diferente da média, que ela comparou, que o número de sinapses que haviam entre os neurônios era superior aos outros, pela situação que ela teve examinando. Então, isso mostra a qualidade de pensamento dele, abstrato, como é que era grande. Significa áreas ativas, né? Quer dizer, as áreas ativas elas têm que ter uma reserva de qualidade para quando houver a perda natural. Eu comecei a estudar essa coisa toda aos 4, 5 anos, e aquilo vem. Eu nunca parei. Eu tenho leitura praticamente diária o tempo todo, a minha vida inteira. Mesmo quando eu viajava, mesmo quando eu estava no hotel, mesmo quando eu estava doente, eu tenho sempre leitura. Isso aí mantém uma condição intelectual violenta na sinapse. Por isso que eu tenho essa facilidade. Sai matéria todo dia falando também da questão do poliglotismo, que as pessoas que têm poliglotismo, mesmo acometidas de mal de Alzheimer, por exemplo, elas têm uma reserva tem outra coisa, intelectual diferente. Viu, Malu? Ele aumenta, não é só o dicionário poliglótico da pessoa, não. Ele aumenta o vocabulário da pessoa, querendo ou não. Sem dúvida. Porque cada idioma tem um vocabulário próprio. Então, se a pessoa conhece 3 idiomas, ela já tem um vocabulário 3 vezes mais do que a média daquele que conhece só o idioma nativo. Aumenta a rede, né, Valdo, de conexão. Então, a rede de comunicação, de entendimento, de apreensibilidade. Isso é muito sério. Eu estava olhando até esse processo de apreensibilidade, aqui está errado. Está faltando um A aqui. É autoapreensibilidade, está faltando um O aqui, ó. Esse aqui não pode ser do jeito que está aí, não. Porque preensibilidade é você prender. Apreensibilidade é você entender. Então, aqui está faltando um O. Isso aí eu vou colocar. Outra coisa, eu devo colocar mais 2 máximos aqui que estão faltando, na efeitologia e na interaciologia. Aí eu vou ter 11, como eu sempre faço. Só para chatear. Na hora lá eu faço isso. Isso aí eu faço em 2 minutos. Hoje é fácil. Outra versão na interaciologia. Sim, está faltando sim.
Eu estou com uma leve impressão, viu, Adriana, que eu não terminei nem interaciologia, nem efeitologia. Eu comecei, mas não terminei. Por isso que ficou menor. Eu parei por aí, houve alguma coisa aí. Sabe? Eu já cheguei a essa dúvida. Valdo, aqui tem um antagonismo aqui, o segundo, exegese e exegese, eu entendi isso. Tudo bem, porque uma coisa é a interpretação do texto, outra é a interpretação do texto do Deixa eu ver do onde é que próprio está esse autor. antagonismo. Deixa eu ver. Onde é que O está isso? antagonismo, aliás, É o segundo? é segundo, sim. O antagonismo exegese e eisegese. Eu entendi. Você já viu isso no Exegese- seu dicionário? É a interpretação minuciosa do texto e exegese é a interpretação do texto do próprio autor. Isso. Então, por exemplo, você é bom para fazer interpretação de texto, agora você interpreta o seu próprio texto? Isso, É isso lógico. aí. Há um antagonismo. Quando por exemplo, o antagonismo, aqui, ó, eu entendi. Aí, ó, você examinando esse meu texto é uma coisa. Agora, você examinando o texto, você está entendendo? Eu entendi que é antagonismo, mas do eu... signore Al-Kadipani é diferente. A pergunta é o seguinte, quando você interpreta um texto minuciosamente, quais os processos usados aí no teu Não, caso? todo texto que eu olho forma e conteúdo. Se tem, por exemplo, um cacófato, uma coisa, eu anoto tudo. Que às vezes eu vou querer citar e eu não vou querer citar com o cacófato. Então eu já olho isso uma vez só. Aquilo fica para o resto da vida. Eu marco tudo lá. Começa assim. Agora, ali é preciso ver por que aquela minha leitura. Qual é a finalidade daquela leitura que eu estou fazendo. Agora, na maior parte dos textos, eu olho aquilo que me chama atenção. Uma ideia, uma palavra, uma expressão, um princípio, alguma coisa, uma citação importante. Tudo isso eu marco. Mas é mais ou menos aquilo que a gente faz na heterocrítica. Mas isso aqui é mais questão de conteúdo, né? A maior parte das coisas eu dou mais valor para o conteúdo do que para a forma. Mas eu não deixo de ver a forma. Principalmente a forma negativa. Essa aí eu nunca deixo passar, não, pelo menos dentro daquilo que eu posso. Agora o segundo, o exegese parece simples, mas não é, porque uma terceira pessoa ela pode interpretar o texto segundo as ideias do autor, ou o próprio autor interpretar as suas ideias. Agora, um terceiro interpretar com as ideias do autor, ele precisa conhecer bem. Aí é o processo da heterocrítica e da autocrítica. Precisa examinar tudo isso, como é que funciona. Entende? O antagonismo, ele é diferente. Agora, aqui tem uma série de processos de antagonismo, né? Por exemplo, o antagonismo proto-abordagem da topeira e ultra-abordagem da consciência livre. Esse aqui liquidou. Esse é bem extremo. É bem extremo. Pegou o cosmos. Não faltou nada. Então, isso tudo a gente tem que ver. O último, o antagonismo, estudo pró-erudição e diversão pró-desleixo. Essa também é terrível. Fala da invenção. Você em vários locais também se fala da invenção descoberta, inclusive na patologia. E serendipitia que também é descoberta, né? Mas aí se liga com a Verpon. A Verpon ela tem um grande componente de descoberta. Ela tem uma Verpon, uma verdade relativa de ponta. A tendência da gente é dar valor para aquilo que seja novo, original, inédito. Então, isso é o neoconstructo, é o neoconceito. Então, isso aí precisa a gente estudar, porque tudo que chega com coisa nova tem que reestudar tudo, para ver como é que adapta. Também a pergunta, ou ela seria sempre descoberta? Também eu não sei, né? Perguntando, não sei. Não, nem sempre é. Às vezes é uma coisa que não se usa há muito tempo, você está querendo colocar novamente em uso. E aquilo tem sua razão, é positivo, é bom, é oportuno. Então o problema é ver como é que a gente faz com isso.
Agora, aqui você vê muito. Agora, o pior dessa história toda, em matéria de educação infinita, é isso aqui, ó. Polinômio. O polinômio temporal. Manhã, tarde, noite, madrugada. Esse é o seu. Você sabe que é uma boa parte das pessoas, elas acham que o dia só tem 3 partes. É manhã, tarde e noite. A madrugada não existe. Por quê? A pessoa morre. Temporariamente ela entra em coma na hora de dormir. E ela não sabe usar isso. No entanto, é 1/4 do dia a madrugada. Então, isso aí é que eu acho sério em matéria de educação infinita. Como é que fica? Agora, é mais do teu caso, você usa muito isso. Eu uso, mas é por causa dessa técnica que a gente está falando aí, que é o turno mental somático. Tem lá o verbete para a gente explicitar tudo. Agora, Vocês veem que eu estou expondo tudo que eu posso. na O frase processo é enfática, explicitação máxima, striptease consciencial. a última coisa, a frase enfática não é bem uma dúvida para aprofundar. Se fala em abordar, pesquisar, reanalisar e sintetizar. Isso, por exemplo, numa pesquisa, ela acontece Não, porque você sempre, precisa quase sintetizar tudo que você tem. Se você deixar as coisas todas no tamanho grandão, você não vai ter nem espaço, nem tempo para reler aquele material. Então, o ideal é você estudar tudo do jeito que precisa, colocando todos os detalhes, levar na exaustividade total. Agora, no fim, é bom ter uma síntese da situação. Agora, Eu tenho síntese para minhas coisas todas, senão eu estava perdido. numa pesquisa, sempre o ideal é fazer isso. Sei lá. Sempre. É aquela técnica que eu falo. Primeiro, uma análise generalizada. Depois você tira uma síntese. Depois você começa tudo de novo através daquela síntese, que vai ser um novo elemento para a nova análise. Aí você se vira. Não me pergunte como. Então, o problema é seu. isso De ver qual o tema, o assunto e a finalidade, qual a meta que você quer Isso alcançar. parece simples, se analisa. Isso é a pior coisa que tem. Vai, Matéria de pesquisa, analisa, isso é a pior coisa. sintetiza depois, analisa de novo. É o mais difícil. É o mais É difícil. o mais difícil. Professor, Então você ter muita paciência para chegar nisso. Pode falar. aqui. O senhor trouxe agora o aspecto da madrugada. Quando a pessoa já chega nas 4 dezenas, qual é a forma ideal de aproveitar o horário da 4 madrugada? dezenas é quando a vida começa. Isso. Lá na década de 50, havia um livro que chamou assim, A Vida Começa aos 40 anos. Está entendendo? Sim. Então, é a hora que entra o Zenta. Isso. Com o Zenta, tudo esquenta. Você está entendendo? A situação é precária. É um entra 50, 60, 70. Agora não é fácil. Agora, o senhor tem uma anatomização do seu dia. O senhor acha interessante a gente trazer isso E para a outra nossa coisa, realidade eu também? tenho satisfação plena com tudo isso. Porque eu vejo resultado naquilo que eu faço. Até hoje, eu ainda tenho competição comigo. Eu vou fazer uma coisa, eu marco. Não, vou demorar 4 meses. Por exemplo, aquilo que eu falei que eu ia fazer sabe quanto que eu tenho hoje? 76. O quê? Nós estamos no início de dezembro. Se eu quiser, eu posso levar isso até 100, mas eu não quero. Estou indo devagar. Agora, eu tinha calculado para chegar em 31 de dezembro, ter 50. Eu estou com 76 hoje, dia 4 de dezembro. Então, tudo meu é assim. Eu faço competição. Agora, veja. No início, eu estava certo. O cálculo que eu fiz, pelo trabalho que eu faço, eu estava certo. É que eu acelerei. Você está entendendo? Eu agilizei o processo. Então, toda a dinâmica que eu usava, eu melhorei para chegar, para ver como é que era. Então, eu pensei mais do que agi, eu pensei mais do que digitei. O negócio é fechar os olhos e começar a pensar. Não, como é que eu faço isso? Todas as hipóteses. E com um papel perto, qualquer coisa, escrever. É assim que eu faço. Agora, outra coisa. Você sabe que eu uso um golpe, né? Que ela aí sabe do meu golpe. Eu tenho um golpe muito sério.
que é um golpe muito melhor do que aqueles todos de assalto, disso e daquilo. O golpe que eu tenho chama pós-fácil dos originais. Isso é a técnica melhor que tem para a pessoa ter ideia nova. A serendipitia, descobrir a ideia original, ter inspiração. E outra coisa, mesmo uma pessoa que não tem desenvolvimento muito grande do parapsiquismo, ela melhora nessa condição. Então, o que é isso? Uma pessoa que trabalhou, por exemplo, aí, durante 5, 6 horas, intelectualmente, seriamente só naquilo, quase sempre digitando alguma coisa, mexendo com alguma coisa nesse sentido. Na hora que ela está praticamente cansada, que ela vê que tem que parar, porque ela já está apitando o negócio, nessa hora ela tem mais criatividade que antes. Então eu chamo pós-fácil. É o pós-fácil de todos os trabalhos originais que você fez antes. Então, a hora que eu levo uma ideia para resolver no pós-fácil dos originais, aquilo é o desbanco. Então parece que a gente abre um caminho, limpa sabe, o holopensene da pessoa. Então, por exemplo, às vezes eu quero ficar sem ter ideia nova no pós-fácil dos originais, e eu não consigo. As ideias são imperdíveis, elas vêm mexer com você. Então, eu já cheguei a outra conclusão também, que eu penso que com o passar do tempo, as pessoas que praticam a TENEPS, por exemplo, elas vão casar a TENEPS com o processo da parte intelectual para arranjar o pós-fácil. Você está entendendo? Dos originais. Porque com isso, elas vão acessar a central extrafísica da verdade. É isso que eu já pensei. Então, pensa bem. TENEPS, trabalho intelectual, central extrafísica da verdade. Eu não sei até que ponto que o que acontece comigo é isso, mas pode ser que uma boa parte é isso. Então não tem jeito. Por exemplo, se eu quiser qualquer ideia, mesmo que já estou pensando há um mês, se eu pensar naquele momento do pós-fácil, eu vou ver nuances que eu não vi antes. Então, esse golpe, se você quer mexer, esse é o ideal. Agora, por exemplo, o ideal de tudo que eu faço, depois de dezenas de anos, eu vou, por exemplo, meia-noite eu começo a trabalhar, às 5 horas eu acabo, e aí eu entro naquele período do pós-fácil. Que seja 15 minutos, 20 minutos, meia hora, não interessa. Aquilo vem que é a lampadinha do Walt Disney. Mas como é que o senhor... Você está entendendo, né? Ilumina a cabeça. Como o senhor percebe que entrou nesse momento, devido ao aspecto... Não, é porque depois de muitas horas que eu estou trabalhando, eu estou com a corda toda. E outra coisa, o corpo está cansado. Não, tem a ver com essa... Há um estado alterado da consciência. Não é porque... Isso não há dúvida. E esse estado é levado para o mental soma. Então, por exemplo, é o parapsiquismo intelectual clássico. E é muito acima da psicografia, pangrafia, isso aí é acima. E o processo vem como se fosse uma exupensene ou uma evocação direta, alguma coisa violenta que tem. Agora, tem uma mistura do cansaço físico com o aumento da Há uma descoincidência. predisposição, que a hora que amoleceu, você fica mais descoincidido. Que aquilo é a hipnagogia. É por isso que eu ia perguntar se tem a ver com praticamente isso. eu estou numa hipnagogia viva, lúcida, intelectual, né? de alto nível. Você está entendendo? Agora, eu já tenho tudo preparado. Eu coloco o meu criado lá, não tem gaveta de puxar, não. Ele é aberto. Sabe como é que é? E ali tem um pacote de papel em branco desse tamanho e uma caneta junto. Então é só pegar e usar. Agora, às vezes, no meu negócio eu estou tão envolvido que eu começo a escrever até no escuro. Depois que eu acendo a luz, etc., para ver como é que é. Devido ao processo da ideia. Agora, eu pego ali e não ponho as ideias todas que vem, não. Eu ponho a síntese de cada ideia, que é aquilo que nós estávamos falando, a síntese.
Eu ponho, por exemplo, num parágrafo grande da ideia, eu coloco aquele, vamos dizer, o subtítulo do parágrafo. Sim. Aquilo que é entende? Subtítulo. Então, com isso, eu já sei tudo o que quer que se passe. É só olhar no meu estilo que a pessoa sabe o que eu quero dizer com esse negócio de subtítulo. Cada parágrafo tem um subtítulo. Olha aí, olha aqui como é que é. Veja bem que vocês vão ver. Mas Tudo é aí, assim. nesse momento do pós-fácil, o senhor sai escrevendo ou é só essa ideia principal? Não, eu só Como é ponho que é? aquilo que seja o essencial. Eu ponho o subtítulo. Aí depois desenvolve. Depois, quando eu vou, às vezes, descansar um pouco, eu acordo, ou levanto e vou, então, trabalhar com detalhe naquilo. Por ir lá, né? Agora, vale a pena vocês estudarem isso para ver. Pois é. A pessoa tem que insistir nisso, até ela chegar no ponto que ela vai produzir. Aquilo começa a render. O dia que ela descobrir que rendeu, pronto. Aí ela vai querer melhorar o entorno. Qual que é o entorno? Arranjar um lugar que não faça barulho, que ninguém vai interferir, que não há animal doméstico para entrar na história. Ela vai ficar por conta dela. Outra coisa, vai ao banheiro para não ter nenhuma necessidade física. Você está entendendo? Ela já prepara tudo nesse sentido, para ficar em dia, só dedicada ao processo. Agora, em matéria de captação de ideia original, eu penso que o pós-fácil dos originais é uma das coisas mais importantes que tem. Eu não vejo nada melhor do que isso. A não ser, por exemplo, que você encontra com o Serenão e fala para você a opção de coisa, mas eu não recomendo isso, porque no supermercado não tem essas hipóteses. Isso aí é mais difícil. Agora, professor, só O senhor pra- comentou, nessa linha ainda, o senhor comentou de casar a TENEPS com pós-fácil. Isso. Seria o quê? Fazer TENEPS nesse horário? Não ficou claro para Não, mim como é que casaria você faz isso. a TENEPS e bem atento ao processo. Depois você trabalha com alguma ideia que a TENEPS te deu. Ah, isso Você acontece. desenvolve aquilo. Mas trabalha assim, tem que ser 2, 3 horas, no mínimo. Depois é que vem o pós-fácil. Nesse tá. pós-fácil É a que vem TENEPS, aí o trabalho o e... acesso Entendi. à verdade lá, a central, a metafísica da verdade. Val, Então tem que combinar uma coisa Entendi. com outra. Então você sai de uma assistência pública para os outros, heteroassistência, para depois uma Fez sua autoassistência parte. do ponto de vista de ideia. Lá no fim vai ser tudo heteroassistência, Sim, sim, porque sim. aquilo que você vai escrever é em favor dos outros. sim. Volto. Mas você vê 2 horas a 2 horas e meia, né? Só para fechar. De 2 horas a 2 horas e meia depois. Tem que ter no eu, às mínimo vezes, dou isso, mais né? do que isso. Sim, sim, no mínimo. No mínimo é 3 horas que queria Tá. ser o ideal, está entendendo? Mas explica melhor isso, a TENEPS, e você já está pensando nisso, nas Pois é, a ideias. primeira coisa, a pessoa teria que estudar a TENEPS dela, que hora que é que termina, quando começa e quando termina. Estudar tem que pensar. Entende? Qual o horário melhor para isso, etc. Tal. Por exemplo, uma TENEPS que seja à noite, que a pessoa depois vai dormir, ela teria que fazer de tal maneira que depois ela vai trabalhar depois da TENEPS. Porque a primeira coisa, ela tem 2 vantagens, ou 2 recursos que ela pode tirar proveito aí. 2. Primeiro, ela faz a TENEPS, e a TENEPS vai dar inspiração para ela trabalhar intelectualmente. E depois, esse trabalho intelectual vai dar a chance de trabalhar com o pós-fácil dos originais. Mas São isso não duas vai vantagens. entrar dentro da TENEPS? Hein? Isso não vai entrar dentro da TENEPS? Não, é depois que você acabou a TENEPS. Mas é que Escuta, começa a pensar deixa eu dentro falar da tudo de novo. TENEPS. TENEPS, você gastou 50 minutos, parou com aquilo, foi ao banheiro, etc. Você começa a trabalhar intelectualmente. Trabalha 3 horas. Depois, a hora que acabar as 3 horas, você vai então, para no lugar e começa. Tudo quanto é ideia que tiver, você vai anotando. Aquilo que vem. São 3 estágios diferentes. Tem nada que ver com a TENEPS, mas só tem. Agora, isso funciona. Entende? Eu atualmente não faço isso, que eu faço TENEPS praticamente quase o dia inteiro, depende da hora, o que precisa. Né? A TENEPS, ela é um conceptáculo mental somático. Total. Não é? Total, porque tem Agora, relação direta o com a problema assistência é que e com a a hora pesquisa. que você o tempo começa todo. a trabalhar com o processo intelectual, a coisa fica mais séria. Então, muda. Agora, juntar essas duas coisas
é uma vantagem enorme. Ela cria o uróboro introspectivo que faz esse recurso funcionar direto, né, Agora, Valdo? você pensa Cria um modo bem, Mauro, contínuo. uma pessoa que faz isso todo dia, aonde ela não vai parar com isso? Agora, outra coisa, vocês têm que preparar, porque vai ter uma opção de coisa que vai exigir com o tempo. Por exemplo, vai exigir de você mais leitura, você vai ter que arranjar mais livro para ler, sua biblioteca vai aumentar, porque isso estimula de uma tal maneira que é uma loucura. Está entendendo, papai? Valdo, e o Então tem local? que preparar para isso. E o local? Quer dizer, então aí É com muda. você, aí é que eu estou falando, você vai otimizar tudo. Pois é, porque aí já mudou, já estou levando tudo para o Pois é. local da TV. Eu, por exemplo, eu faço essas coisas todas no meu escritório. No meu escritório eu vou para o meu quarto, se eu estou sozinho. Porque às vezes a graça, nós não temos horários iguais, ela não está lá. Então eu estou sozinho, eu posso escrever na cama. Que é a hora que a gente está cansado. Depois que eu trabalhei 5 horas, o ideal é, se eu for escrever alguma coisa ainda, é deitado. Entregas baratas, mas você está. Então isso tudo é importante. Professor... Quando isso não ocorre, eu tenho uma poltrona, eu recosto nela e faço isso no próprio escritório. Tudo você tem que otimizar, o problema é seu, você se vira. Você vê a sua necessidade, otimiza tudo, canaliza tudo, não é? Faz a convergência dos fatores ideais. Professor, O problema é da pessoa. professor aqui. Contra a carga de sono, o professor disse ontem a questão de, para tirar 1 hora, você é mais ou menos 2 anos, né, para você acostumar. A minha dúvida é a seguinte, mas se manter a mesma carga horária, mas mudar o horário, então, por exemplo, a pessoa dorme 10 horas, começar a dormir às 7, por exemplo, isso também requer esse mesmo cuidado, a mesma coisa, né? Nada disso é feito num mês. Entendi. Precisa de muito mais tempo. Mesmo mantendo a carga horária, também tem um problema A fisiológico. pessoa vai começar a sentir certas coisas que ela não sabe o quê. Desconfie, porque isso aí pode mudar. E pode ser coisa negativa. Por isso tem que pensar muito. Carga horária de sono não se brinca. O corpo não brinca com essas coisas. Professor, quando a gente começa a fazer, por exemplo, a própria autopesquisa para autodesassédio, essas coisas, pode surgir também ideias e coisas que vêm facilitar isso e ocorrer esse desassédio. Você pega essas ideias e vê se a finalidade é justa, honesta e cosmoética. Se for, fim de papo. Okay. A seu favor. Agora, se o negócio começar a pesar muito, tem alguma coisa, tem boi na linha, aí eu preciso abrir o olho. A sensação que tem acontecido em função disso é de um alívio imenso e também a visão de quanto benefício isso vem trazer para um número imenso de consciências de pessoas. Não, e começa a melhorar o seu holopensene, a sua atmosfera de vida. Exatamente. Isso aí é muito sério. Pensa nisso. Okay. É o caminho. A apometria é uma evolução do processo de tratamento da desobsessão espírita? Não, ela ajuda. Isso já existia, a apometria, na opção de coisas. O Centro Espírita Redentor já fazia muito antes do Lacerda. Isso é antigo, mas não resolve, não. O que eu vejo mais a coisa séria é isso que nós falamos na conscienciologia. Para mim, a conscienciologia é superior a todas as técnicas que o Espiritismo usa, inclusive essas técnicas do Lacerda. Foi por isso que eu deixei o movimento espírita há quase 50 anos. Li o manual da TENEPS e optei por começar a minha. Como sou principiante, ainda não sei se devo movimentar as mãos, exteriorizar a energia ou manter em passividade. O senhor pode dar algumas dicas para que todos vão iniciar a TENEPS? O problema todo lá está escrito o que é. Você chega lá e dê passividade ativa. Deixa que o amparador tome conta de você. Vamos ver o que acontece. Afinal de contas, o amparador vai aparecer desde que você se predisponha. Não, lembrar também que vai ter agora no CAEC o fórum da TENEPS, agora no final de dezembro. Qual é a data? 20 a 22. 20 a 22. Isso, e todo ano tem, e esse eu ano vai ter. Isso. Nós então vale a temos alguma pena coisa. também a pessoa aprofundar no tema. Sinto muita raiva de tudo e de todos. Puxa vida, calma que eu sou seu amigo. É algo que surge de repente e toma conta de mim. Acaba agindo assim e depois pago um preço alto por isso. Tenho muitos desentendimentos, mas só me dou conta disso depois que aconteceu.
Será assédio? Não, isso é doce de coco. Tem vezes que a situação vai se desenrolar em muita paz, mas num piscar de olhos a raiva toma conta e a atitude é outra. Aprofunde o tema raiva e a relação dela com as doenças psicossomáticas, pois nessas situações sinto dor em todo o corpo, mais forte nas mamas. Olha, isso aí mostra que você tem assédio violento, permanente e antigo. Abra o olho com isso. Primeira coisa, deixe de ter raiva, ojeriza, ódio dos outros. É a primeira coisa que você tem que fazer. E lembrar que não deve ter raiva nem desse assediador seu aí. É um homem que está tomando conta da sua vida. É um homem. E é engraçado isso que ela está falando aí, ó. O negócio das mamas. É uma... Sei que ao enviar luz e energia, nos livramos do assédio da outra pessoa, mas ainda não consigo fazer isso em relação à minha ex-mulher, que ainda persegue a mim e a minha atual companheira. Sei, mas pensa positivo. Vamos pensar pensamento positivo. Você deve alcandorá-la, né, com uma coroa de energia positiva. Pensa positivo assim, que não vai ter ambiente das energias negativas contra você. Se você fizer energia só positiva em cima dela, com sinceridade, você bloqueia a situação. Isso é um processo de bloquear. Você fica blindado, não tem dúvida. O senhor costuma dar aulas em alguma Comunex? Não, eu sou Consim. Eu costumo dar aula aqui, no Tertuliário, todo dia. Pergunto porque em algumas projeções eu sempre vou para a sala de aula onde o professor me faz lembrar o senhor, porém sem o uso da barba e por vezes com a barba preta. Não, esse não sou eu. Normalmente esse tipo de projeção não vem com muita lucidez, como as que eu consigo quando fico próximo ao meu soma. Poderia comentar? Sim. O problema todo aí é que às vezes você está vendo consciência. Agora, na sua memória, você está me colocando lá no meio, que é para... vamos dizer, preencher alguma lacuna da lucidez. A memória da pessoa, às vezes, faz esses truques com a pessoa. Tem disso, a coisa ocorre. Professor, Sim? aqui, ainda sobre esse processo que o senhor trouxe agora, o senhor disse que é mais sério que a pangrafia. E o senhor trouxe também o aspecto porque ele traz mais efeitos positivos, resultados, produtos são melhores. Certo, mas o senhor deu o exemplo aqui, a TENEPS, depois 3 horas de trabalho, aí o senhor para essas 3 horas e vai anotar todas as ideias que surgem. Então, esse processo, de uma certa forma, também é provocado. Tudo é provocado. Tudo é provocado. O que não é provocado na vida? Tudo é. Se você for usar a palavra provocado, serve para tudo. Uma predisposição já é uma provocação. Uma evocação, uma lembrança já é uma provocação. Presta atenção. O que você está contra a provocação? Não seria contra. É que eu achei que é um processo que viria depois dessas 3, 4, 5 horas, naturalmente. O senhor disse que depois dessas 3 horas o senhor para e vai anotar todas as ideias. Você está com a corda toda, você está pensando com muito mais lucidez, a racionalidade é maior, a lógica permanece mais lúcida, óbvia, límpida. Então, você tem uma capacidade enorme de ver. E outra coisa, está muito mais fácil, sua memória está melhor. Está tudo mais ativo. Está tudo ativa. Tá. O nível de atividade mental somática é maior. E a sua desconhecimento... É nessa hora que eu estou esperando um dia saber o que o Serenão tem que eu não tenho. E eu estou insistindo. Você acha que, por exemplo, daqui 5 ou 6 vidas eu vou conseguir isso? Vai. Se eu fizer isso sempre, eu acabo chegando lá. Agora, a determinação é isso. A tenacidade, constância, persistência. Está entendendo? É o jeito. Valdo, eu queria aprofundar um pouco aquela coisa da síntese, mas o detalhe seu, por exemplo, de verbete, de tudo, primeiro se bota no papel. Sim. Mas também em relação ao verbete, você tem um insight lá na esteira, sei lá, e vai botando, às vezes fica até na cabeça, depois se bota no papel. Eu anoto tudo, todo lado. Tudo que eu posso. Minha memória é ótima. Está entendendo? Mas mesmo assim,
eu faço um suplemento da memória, eu anoto tudo. Eu não gosto de sobrecarregar a memória. Eu aprendi isso muito cedo. Então eu jogo com uma porção de lambuja, com bônus, com excesso. Eu não fico nunca por baixo, eu fico sempre a mais, a mais, a mais. Mas você falou que às vezes vem ideia na tua cabeça do verbete inteiro, em pouco tempo você já bolou aquele verbete. Aí o que eu faço? Eu pego e coloco pelo menos um tema que esteja ali. Aí aquilo eu não vou esquecer mais. Porque às vezes depois daquele tema vem mais 10. Se eu não anotar alguma coisa, eu posso perder. A maior memória de elefante, se há uma intensificação de ideias originais, a pessoa não guarda tudo. Precisa de registrar. Mas tem que ser bem imediatamente. Isso aí o próprio Hayek uma vez me falou assim, ó, não confie em nada, anote tudo. Mas toda a escrita sua, ela atua mais assim, de você ter insights, anotar e... Tudo é. E depois raciocinar sobre aquilo, refletir, ver a situação como é que é. E outra coisa, eu gosto disso. Tudo isso que eu faço, eu gosto disso. Eu só faço aquilo que eu gosto. Mas você consulta os detalhes na escrita no computador Para depois? mim, por exemplo, uma coisa que tem a hora que eu vejo bolas, agora eu vou procurar no dicionário isso aí, eu quero ver se alguém chegou nesse nível. Aí, às vezes, eu procuro, não tem nada, no quarto tem uma. Você está cansado de ver isso, como é que é, né? Agora, tudo isso é por causa do curso intermissivo. O curso intermissivo tem muita coisa nova. Há muitos originais. O percentual de originalidade do curso intermissivo é maior do que a média de tudo que você vê de original por aí. Então, no caso do verbete, você tem um insight, anotou, vai fazer o verbete. Depois, junto, você consulta alguns detalhes. Por exemplo, eu estou aqui com um verbete que eu quero falar para vocês, se vocês me ajudarem. Chama instância de avaliação. O que é que eu quero dizer com isso? A instância de avaliação seria o local, instituição ou realidade na qual, consim ou determinado contexto, podem ser avaliados evolutivamente segundo os princípios da conscienciologia. Então, por exemplo, eu já arranjei 9 até agora. Eu queria pedir para vocês lembrarem o que falta. Por exemplo, a Apex é uma instância de avaliação da Autoproex. A OEC é uma instância de avaliação do evoluciente. A Cariação é a instância de avaliação da pessoa na IC. O AVA também é uma instituição. A CIAJUC é outra, do ponto de vista de direito. A Unicim é outra, para as ICs em geral. A COS, com a Consim Cobaia. A Tertúlia, aqui do CAEC. O Conselho dos Epicons. O Conselho dos 500 da Cognópolis. O que mais que tem? O que vocês lembram? Por exemplo, aí, ó, a longevidade e a ressomatologia, essa coisa toda, se de ver o que é que vocês têm lá nisso. Se era o caso de pôr aqui. Até agora eu tenho 9. A reaprendência com a erudição. Seria bom, talvez. Entende? Da tertúlia, o que é? Reaprendência, por exemplo, essa dele aí eu acho que dá. Reaprendência. Reaprendência. Então a gente põe erudição. Valdo, a tertúlia seria uma avaliação do... A avaliação da vovozinha. Não. De dar banana para os outros. Não, você tinha falado em tertúlia. Avaliação da vovozinha, dar banana para os outros, soco na cara e fratura exposta. Quando você falou tertúlia... O que mais tem? Tem várias dessas. Você tinha citado a tertúlia, você falou em relação ao quê? Em relação... Não, a tertúlia aqui eu só coloquei. CAEC, tertúlia. Tertúlia de CAEC. Tertúlia é um debate geral, né? Só debate aqui, mas não... Debatódromo. Debatódromo. Porque eu entendi que você falou que ela avalia alguma coisa, por isso que eu pergunto. Não, está avaliando. Está avaliando o dottore Al-Kadipani. Né? Doutoretso Al-Kadipani. O fato da pessoa... A projetabilidade, o Instituto, o IPC, entraria... A avaliação da projetabilidade do Instituto. Porque tem tá certo. Inclusive tem curso de avaliação. A PL e IPC. A Escola de Projeção do Cinema. É a PL e IPC. O que mais? O fato da pessoa fazer o verbete...
O fato da pessoa fazer o verbete não é uma instância de avaliação? Não, mas isso não é uma instância. Eu estou querendo assim, um local. Um local. Na instância precisa de ser uma coisa mais... É o tribunal de avaliação. Aqui, por exemplo, é o tribunal de Nuremberg. É o covil das serpentes. Entende? Aí as serpentes aqui, ó. Todas sorridentes. São as serpentes sorridentes que nós temos aqui. São as cobras sorridentes. Eu não sei como é que eles estão vendo isso aí, não preciso ver, né? Aí tem que ver. O conselho editorial da Editade é uma boa. Talvez é o caso. Então a gente pode pôr aqui Editares, editoração. Editares é editoração. Hein, professor? Já tem 12 até agora. Falta Evolucim. Evolucim avalia a... O quê? A criança? A ressomatologia. Não, mas a criança não é fácil. A ressomatologia e a intermissividade das crianças ressomadas. Não, mas essa ainda não dá, não. Tem que esperar crescer, mas se for assim, eu vou ter que colocar... Letra B. Os livros também são instâncias de avaliação, né? Por exemplo, além do conscienciograma, os livros de conscienciologia têm algum nível de avaliações. Tudo tem avaliação. A pessoa lê o livro, tem gente que não aguenta ler o livro. Valdo, a maioria que nós estamos fazendo com uma coisa básica, um local, uma coisa... Valdo, na Sinvex, letra B, na Sinvex existe a invexometria, o invexograma, que também é uma instância de avaliação da invexibilidade. Então vamos fazer o invexograma, está certo, esse aí dá. Invexograma. A Sinvex. Volto. Aqui no ar. Sinvex, invexograma. Do jeito que na Apex tem o proexograma. Não, aqui é intrafísico. No ar. Os laboratórios aqui do CAE como instâncias de autoavaliação. Esses são, mas esse aí são as coisas de modo geral, não vou pôr. E as dinâmicas também, né? Tem 17 aí. As dinâmicas, Valdo. As dinâmicas como autoavaliação parapsíquica. Não, uma complementar eu acho que serviria para aquela evidência. Já tem 14. As dinâmicas como a de avaliação do parapsiquismo. As dinâmicas. Não, a dinâmica, mas essa aí já não é bem. Entra nas coisas nossas aí. Eu não quero colocar que elas são repetitivas. Eu quero chamar a atenção do essencial. Já tem 14. Agora, o nome instância, Adriana, você acha que está de acordo? Eu acho que está em cima do lance para isso. Agora, eu vou ver lá, na hora de fazer o verbete, a conscienciometologia e a palavra instância. O que eu já escrevi sobre isso? É assim que eu faço o verbete. Pelo Find, eu tenho agora uma visão do que tem. Com isso também eu vejo a remissiologia já de cara. Já vê tudo. Agora, eu agradeço vocês, me deram uma grande de mão na história. Agora, eu sou o cara que mais chupa e vampirizo vocês. Não sobra nada. Não é? A coisa mais séria do vampirismo, do vampiro, é saber o que vampirizar. Isso é a coisa mais inteligente que tem. Então, por exemplo, um vampiro inteligente é uma honra para o vampirizado. Essa é terrível, mas veja, tem uma lógica danada. Tem ou não tem? Presta atenção. Tem uma lógica terrível, presta atenção. Professor, sim. Em atributo, página 43, atributologia. Por favor. Aonde que está aqui? Primeira página. Atributologia, o predomínio das
percepções extrasensoriais. Notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade, da autocognoscibilidade multidimensional. Eu fico pensando assim, com relação à questão da maturidade, porque a gente tem um restringimento muito grande. E tem um monte de arestas ainda para serem trabalhadas. E aí você dessoma e está naquela situação meio ainda de recomposição. E aí, com relação à questão da autocognoscibilidade, a questão de não saber levar de jeito, né, as questões emocionais. Agora veja, quanto mais a pessoa tem noção da multidimensionalidade consciencial dela, mais ela vai entender a educação infinita, que é a educação em todas as dimensões, o tempo todo, em qualquer dimensão que ela se manifeste. É isso aí que eu estou chamando a atenção. Então, você vai ver que a tributologia está em cima do lance, é isso mesmo. É o mais extenso, mais abrangente que tem aqui. Autodiscernimento quanto à holomaturidade, da autocognoscibilidade multidimensional. É isso aqui da educação infinita. Como é que uma pessoa pode ter educação infinita se ela não entender da multidimensionalidade? Não dá. Porque tem que continuar. Como é que fica? Não é só essa vida não é nada. Como diz vocês lá, ela não enche o buraco de dente. Uma vida só é pouca. Fico assim avaliando o quanto que a gente ainda, pelo menos para mim, né, o quanto que eu ainda penso errado, que eu penso nisso errado. Mas não, né? Pensa assim. Pense que o que você já conquistou, não aquilo que falta. Tá. Dê valor para o seu processo. Pense a maior, não pense a menor. Tá. Na questão de cognoscibilidade parapsíquica, isso é importante. Tá. Pense com otimismo, não pense com pessimismo. Então, o A maior é melhor do que o A menor. É só pensar nisso. Tá. E conta, a minha listagem, não tem ninguém hoje ainda? O povo está com medo de aparecer num domingo, num sábado desse? Estão fugindo. Nós ainda temos lá uns 19 aí. Professor, página 44, Codigologia. O código do exemplarismo pessoal quanto ao tempo em relação ao tempo alheio. O senhor pode esclarecer melhor? O caso todo é o seguinte, o exemplarismo pessoal é muito importante na questão, por exemplo, da faixa etária da pessoa. Quanto mais idade ela seja, mais ela, a rigor, é obrigada a dar bom exemplo. Ela tem mais experiência do que os outros. Então, pensa bem, o código de exemplarismo pessoal, quanto ao tempo em relação ao tempo alheio. Coloca isso na faixa etária, você vai começar a entender. Então, por exemplo, eu se não der bom exemplo para vocês, vocês têm que cuspir na minha cara, porque é uma vergonha, que eu sou mais velho que a maioria aqui, é do jeito que está aqui, eu sou mais velho de todo mundo aqui. Então, como é que fica? Eu quero falar para vocês que hoje eu estive com o professor Manuel de Barros, lá da Bahia, aquilo que eu falei que eu queria falar com ele. Conversei com ele 1 hora, lá embaixo, com calma. E no fim eu dei a minha mensagem. Adivinha qual foi a minha mensagem? Escrever um livro. Então ele falou que a hora que ele despediu de mim, ele falou assim, eu vou escrever um livro e vou mandar para o senhor. Estou esperando, desde já. Isso aí não serve. Agora, Tiago André, cadê ele? Está atrás do laptop, escondido. É por isso, é isso. Você tem até amanhã para entregar o verbete. Olha o meu dedo do seu nariz. Senão vai ter comigo, hein? Tá certo? Tiago André. Vê se tem mais gente aí. Faltam 17 até agora. Fala, o que você queria? Quantos mastros tem aqui? Aqui tem 18 mastros. Você quer contar os meus?
Espera aí, deixa eu ver se você escapou algum. Na etimologia tem 2. Você fez? Ah, então onde é que foi que você? Eu não estou entendendo. Escuta, na página 44, você tem 6. Na 45, você tem 5. Na primeira, você tem 5. Ah, então como é que é isso? E tem um lá da remissiologia. Minha filha, não é 18, não? Você errou nas contas. Escuta, vocês não fazem bola assim, não? Não? Então deixa eu contar minhas bolas aqui. Deixa eu ver. Tem 5, 8, 10, 11, 15, 16, não é 17, você tem razão. O erro é meu. Sabe por quê? Eu tinha marcado aqui por causa desses 2, eu errei nisso. Que eu vou passar para 2 aqui. Então isso vai ser, ao todo mesmo vai ser 19. Que eu vou fazer mais 2 ali. Que faltam só 2 itens. Agora ela é danada, ela vê esses detalhes todos aí. Em matéria de máximo, quem é melhor para contar é ela. Ela sempre acerta. É terrível. A matemática também, se ela não souber contar 18 números, está danada, né? Ah, é? Tem? Então está errado. Tem 17 meses, você contou? Tem, né? É verdade. Ela tem toda a razão. Agora aqui deve ser por causa das coisas que a gente tira. Eu fico mexendo demais, dá isso no fim. Agora, ó, vê se tem alguma coisa de erro de forma aí na história. Não tem nada? Tem um aí na interaciologia, que é a interação, autoformação continuada, autocapacitação interminável. Aí está faltando entende? Está faltando um travessão. Agora, eu acho que, de modo geral, é só isso mesmo aqui. Valdo. Hein? Ah, não. Aí agora não. Vocês olham bem que essa aí deve ter algum erro aí nessa história de vocês. Por exemplo, hein? Não, filosofia não conta, não. Aqui, ó. Existe aqui autopesquisologia. Você contou? Contaram? Agora, você sabe que eu não dou muito valor para esse processo de máximo, não, porque, como eu estou sempre acrescentando alguma coisa dos originais, isso tudo fica furado em pouco tempo. Dura pouco esse número, ele vive uma vida muito curta, entende? Porque eu mudo tudo, todo dia tem. A gente acrescentando lá. Agora, o erro mesmo que tem aqui é esse autoapreensibilidade. Esse é que é o erro sério. Valdo, aqui na B. Sim. Na B. Eu não sei se já perguntaram, mas eu queria ver se você pode expandir na 45 a politicologia. A política pessoal de buscar sempre acrescentar maior excelência à autoexpressão educacional. Rosa, olha lá o que ela quer. Repete aí para a Rosa, por favor. Na página 45, a politicologia, não sei se já perguntaram. Eu queria que o senhor expandisse essa parte. A política pessoal de buscar sempre acrescentar maior excelência à autoexpressão educacional. Sim, o problema todo é o seguinte. A excelência, como é que você faz? É melhorando a didaxia, o didactismo. Tudo que você faz, a pedagogia da pessoa. Então, por exemplo, melhorando os seus ganchos, né, didáticos, ampliando a profundidade dos temas que você analisa, que você procura divulgar.
É por aí. Então, essa política, ela não para. Ela tem que ser incessante e sempre expansiva. É o jeito. É o modo de ser. Agora, dentro da democracia pura, a gente tem liberdade de fazer isso o tempo todo. Agora, eu procuro sempre melhorar aquilo que a gente faz. Mas, às vezes, é difícil. Sabe como é que é? As coisas todas que nós fazemos, eu olho muito detalhe de tudo. Eu não tenho outro jeito de você fugir do detalhe. Valda, quando você falou da questão do pós-fácil original hoje aqui, se podia aprofundar melhor, que eu não entendi direito no contexto aí que você pôs de até com o caso é o seguinte, olha, eu falo nesse pós-fácil, olha que faz 10 anos. Sei, mas... Ela que foi que entendeu não, pós-fácil eu sei lugar. Que é... Tudo bem, calma, mas... Eu já falava no pós-fácil lá no ciclo. Mas no contexto teu, que você falou hoje. O meu contexto é o seguinte, aqui, ó. Eu vou lá trabalhar. Geralmente trabalhando de noite, então eu estou totalmente, vamos dizer, confinado dentro daquela manifestação, que é o processo de estudar. Então, por exemplo, o que eu faço nesse período? Isso é no mínimo 3 horas. Às vezes vão às 6. Conforme o dia pode ir às 7 horas. Entende? Agora, no mínimo 3 horas. Nessas 3 horas eu fico totalmente siderado, envolvido, eu aprofundo o negócio para fazer os processos meus, quase sempre do computador. Então, ali o que eu faço? Eu faço revisão, eu incluo novas ideias, eu redijo um verbete inteiro, entendendo? E, enfim, eu atualizo todo o processo da enciclopédia daquilo que eu tenho. Às vezes, por exemplo, usando aquela técnica minha de procedimento, eu faço em 3 horas 11 procedimentos. Está entendendo? Agora, quase sempre é uns 4 ou 5. Por exemplo, aqui ó, tem um procedimento que eu vou fazer, que é revisar esse verbete, tudo isso que tem. Todo dia, quando eu levo para lá, eu reviso, vejo tudo que quer que tem. Eu faço isso de imediatamente, antes de pegar qualquer outra coisa. Agora, lá, por exemplo, às vezes eu tenho alguma coisa para colocar na etimologia, eu ponho. Tem alguma coisa, por exemplo, que às vezes é observação sua, principalmente dentro do ponto de vista de detalhismo, eu coloco. Tudo isso são procedimentos separados. Outra coisa, existe também um glossário que eu estou fazendo de palavras sesquipedais. Quase todo dia eu acrescento. Aquilo tem nome já. Então, isso eu tenho que fazer também separado, porque é um outro arquivo. Já não é esse da enciclopédia. Eu ainda não quis fazer o verbete, porque senão vai me piorar muito o negócio, porque aquilo está expandindo muito. Os procedimentos são todos na mesma ordem? São 11 procedimentos. Eu ponho aquilo que é mais recente, eu ponho em primeiro lugar. Então, por exemplo, todo dia eu olho primeiro o verbete que a gente viu aqui. Por exemplo, o verbete de ontem, eu acrescentei 3 máximos que estavam faltando, eu passei ele para 11. Entende? Então, ele já não está mais do jeito que era aqui que a gente debateu. Aumentei 3. Tinha 8 lá no detalhismo, eu passei para 11. Agora, no fim da história, vocês vão ver que isso é importante. Foi por isso que eu cheguei ao número de 76 até agora, foi com este ontem. Agora, isso então eu faço logo. Aí eu passo para outras coisas. Tem uma série de... Aí vem aquelas minhas pastas. As pastas são as 12 montes de pasta. Aí depende do que a gente está fazendo com isso. Agora, por exemplo, se eu estou assim, trabalhei demais, eu arranjo aquilo que seja mais motivador. Entende? Uma coisa que seja nova, um negócio. Aí, na mesma hora, eu crio motivação. Então, eu nunca deixo a peteca cair. Com isso, eu jogo com quem é que vem na frente, quem é que vem depois, etc. Agora, eu não sei se o Arlindo está entendendo isso aí. Depois que eu fiz esse processo, o que demora mais, às vezes, no fim, é quando eu estou fazendo um verbete. Que eu procuro terminar o verbete integralmente. Às vezes só fica faltando a etimologia. Entende? Tudo.
E uma das últimas coisas que eu faço no verbete é ao exemplo, a frase enfática e a questionologia. São as últimas coisas que eu faço, lá no fim de tudo. Porque eu só vou fazer isso depois que eu já estudei demais o verbete. Depois que eu já trabalhei tudo, eu já sei. Outra coisa, todo verbete eu ponho no mínimo 5 máximos. Senão eu não termino ele com menos de 5 máximos. Hoje. Antigamente eu terminava de qualquer maneira para não assustar o passarinho aqui, eu trazia de qualquer modo. Hoje eu já não faço isso mais. Então, no mínimo, ele tem 5 máximos. Então, o exemplo, a frase enfática, a questionologia... no fim de tudo é bom ser no fim. Exemplologia, a frase enfática e a questionologia. Agora, divida a exemplologia, isso dá um dividendo, um filhote, que é a neologia. Eu também faço. Então, são 4 sessões que eu faço no fim. A neologia vem agora, por exemplo, qual é a sessão que eu faço em primeiro lugar? Adivinha? Definologia? Não. Argumentologia. Se ela tem, ela é a mais importante. Eu estou falando, por exemplo, uma listagem, por exemplo, de argumento. Essa é mais importante para o verbete. Então, por exemplo, aqui, ó, esses 14, eles entram, esse que nós estamos falando, eles vão entrar na argumentologia. É a taxologia do processo, da instância. Entende? É a taxologia. Então, agora, com isso, os verbetes para mim hoje são facílimos. A conformática nunca é primeiro? Eu pensei que a conformática... A conformática é o processo da... Eu já faço, por exemplo, a primeira página, eu faço tudo na hora. Olha aqui, ó. Não é a primeira página. Aqui, ó, isso aqui eu fiz aqui, ó. A primeira página. Está faltando aqui, aqui, ó. Olha para cá, lá, lindo, ó. Não, eu falta sei, no caso a sinonímia e a antonímia. O resto já está feito. Para começar. Agora, sinonímia e antonímia, às vezes, eu olho o dicionário, eu vou ver meus guardados lá, o que eu tenho, como é. Que aí é o processo de forma, mais sério, se examinar. Agora, ó, o que me segue em tudo, o que dá a base de tudo que eu faço no computador é isso aqui, ó, é uma folha dobrada. Essa folha dobrada fica debaixo do computador aqui na hora que eu estou escrevendo, porque isso aqui é que orienta. Agora, o que eu escrevi aqui? Instância de avaliação, 7.000, que é não é a página. 7.000 é o arquivo. A página eu ainda vou ver onde é que eu vou pôr. Agora aqui, ó, falta etimologia. Agora aqui embaixo eu coloquei entre parênteses, consciência ou metodologia, que eu vou examinar os verbetes que tem isso, para ver o que é que tem de relação. E a palavra instância, até agora o que eu fiz foi isso. Isso aqui é a última coisa que eu jogo no lixo. De tudo que eu estou escrevendo. Isso fica comigo. Enquanto, por exemplo, não vejo o que é que você viu, alguém que eu pedi, às vezes aduce, um processo, por exemplo, de uma datação, do jeito que eu pedi esses dias, tudo fica aqui. Outra coisa, estabelecer, por exemplo, uma tabela, isso é com o Everton, então entra aqui também. E tem a etimologia do fim também. Então, isso é a última coisa que eu jogo. Quando eu jogo isso aqui fora, é porque o verbete está totalmente pronto. Então, isso é dobrado desse jeito, que é para ficar debaixo do computador. Porque eu tenho tudo, de tudo quanto é lado do computador. Agora, debaixo não cabe muita coisa, só pode ser meia página. Então, fica na frente, não tem jeito de errar. Agora, tudo isso são muitos anos para chegar a essa técnica. E isso não tem erro, não falta nada, não tem jeito de você errar com uma coisa dessa. Tudo é indicado. Agora, ó, eu não tenho preguiça de repetir as coisas. Eu escrevo quantas vezes for necessário à mão, não interessa. Você está entendendo, né? Agora, essa ordem sempre tem feito assim, né? Essa ordem. Agora, a hora que eu faço isso tudo, terminei. Acabou. Eu esgotei o repertório, estou atualizado sobre o meu material. Eu aí já posso dormir, ou descansar, ou fazer outra coisa. É aí que vem os pós-fácios dos originais. Então, todos aqueles originais, aquilo supita, porque a minha cabeça está a 1000, depois de várias horas trabalhando com aquilo. Vários originais. Aí, qual o procedimento? Não, aí eu anoto tudo aquilo que é essencial e deixo. Entende?
Quase sempre eu escrevo os originais, eu já tirei meu óculos, entende? Estou sem chinelo, sem sapato, é tudo assim, já estou entregue às baratas, lá para qualquer coisa, se eu precisar dormir, eu durmo, entende? Agora, com isso é o máximo. Outra coisa, já examinei o ar-condicionado, se estava frio, se está quente, como é que está, tudo eu olho. Agora veja, com o passar do tempo, nada disso dá trabalho. E nada disso é aborrecido. Eu me sinto bem com tudo isso. Agora, as ideias pululam. Aquilo fica no ar. O seu holopensene fica, vamos dizer, prenhe, quer dizer, grávido de ideias. É isso que é o ideal. Eu falo para vocês, dê um jeito de o seu holopensene ficar grávido de ideias. Isso é que é o ideal. Valdo, para todo mundo. Aqui no ar. Você falou uma vez que chega um certo nível de evolução que não tem mais grandes dúvidas para ser respondidas mais, né? E elas já foram até vivenciadas, a maior parte. Acredito que assim, no nível de uma semiconsciência para frente, talvez, não há mais nada para ser aprendido assim, em termo individual, né? Dali para frente é só trabalhar o detalhismo de como passar essa pedagogia? Mas não é isso não. Dali para frente você tem que repetir isso com bom humor e otimismo. Tem que repetir cada vez mais. Que o povo se aborrece mais é com a repetição. Eu não me aborreço com isso. Eu não me aborreço nem com as coisas. Escuta, deixa eu contar uma coisa que o Marco estava lembrando, que o motorista falou para ele. Ontem nós fomos ver o Marco lá para jantar com ele, lá no Hotel das Cataratas, no Tropical. A Graça estava nos estudos dela, não podia ir, então eu fui e o Pedro, porque a turma me pediu para não andar sozinho. Sempre eu tenho ou um guarda-costas físico e um guarda-costas extrafísico. Então o guarda-costas físico, não, porque está sempre aí comigo, né, quase sempre. Então nós vamos, mas veio o motorista dele, que é o Israel, que é conhecido da Graça, que ela viu um dia as oncinhas lá de noite, foi com esse motorista. Então ontem, nós vamos lá, jantamos, na hora que vamos sair de lá, já era mais de 9 horas, não é isso? Na hora que sai do hotel, eu viro para o Pedro, que está comigo no carro, que ele falou assim, Pedro, essa noite com a situação toda, é bom ver que vai aparecer aí um tatu. É bom você ficar de olho, que é uma noite para tatu, pelo que eu estou vendo. O motorista viu, Israel, ficou por isso. Passa, né, uns 5 minutos, 10 minutos, não sei quanto tempo foi isso. E ele dirigindo, porque lá são 10 quilômetros, né, dentro da mata. Aquele negócio todo. Lá, quando nós estamos chegando para sair, apareceu o tatu, apareceu na frente. O que o senhor falou? Né? Você está entendendo como é que é? Apareceu o tatu do jeito que eu falei. Então, eu estava falando com o Marco, isso aí é o meu comum, que é o processo de precognição. Esse tipo de fenômenos são os mais comuns que tem na vida da gente. É igualzinho o caso que aconteceu com aquela minha viagem, eu cheguei lá e falei, quantos anos o senhor tem? Era o dia do aniversário da pessoa, mas só para não chatear, eu perguntei quantos anos. Agora, veja, a primeira vez que eu vi a pessoa, não tinha nada, não havia nada mostrando que havia aniversário, nada de nada. Todo mundo viu que estava lá comigo, você está entendendo? Na viagem nós fizemos essa última. Então, você veja, isso aí faz parte desse processo nosso, intelectuais, de parapsiquismo, de assistência, de tudo isso. Agora, ontem, eu ainda estava falando, é preciso ver o tatu que aparece, né? Ainda fiz tudo. Apareceu um tatu bola, não foi tatu canastra, não, tatu bola, mais ou menos desse tamanho assim. Tá tudo bem, você está entendendo? Aquele negócio do tá tudo bem. E também você falou, eu queria saber se você poderia comentar sobre o serenão esquimó. Você falou que ele trabalha mais nessa linha da educação, né, da pedagogia e da ciência, né, que ele rege. Como que é essa? Ele mexe com o processo lá por causa dos Estados Unidos, né? Mas como que é essa atuação? Agora, ele tem muito contato com o negócio da natureza, que tudo indica que ele mora numa daquelas ilhotas lá que tem Montauk Bay. E como que é essa potencialização do processo de educação, né? Ele mexe com as coisas de New York e Washington.
Porque ele está no estado de New York. Ele vive lá. Não é específico, então, da ciência, é da política. Não, ele mexe no processo devido ao problema tecnológico dos Estados Unidos. Né? É Washington e New York. As situações são tudo lá do lado dele. Agora, o que é engraçado é ele em Montauk. Montauk é um lugar totalmente diferente dos outros. Todo mundo que vai lá sabe disso. Eu já estive lá muitas vezes, e a turma aqui fez até excursão depois lá, né, para ver. Lá em casa tem o farol de Montauk, tem uma pintura, você já viu lá na sala de jantar, tem Montauk. A Graça que colocou, ela gosta porque ela nunca mais esqueceu as coisas que ela viu lá, concha, aquelas coisas todas, tem uma opção de coisa de Montauk. Agora, esse homem, ele mora, eu nem sei, porque faz muito tempo que eu não vejo mais esse homem, nem sei se ele vive. Ele é como se fosse assim, um índio daqueles pescadores das ilhas que tem lá. Entende? Pelo jeito dele. É um homem. Agora, ele influi nessas questões dos Estados Unidos, esse negócio todo por aí. Agora, falando nos Estados Unidos, esse negócio do Wikileaks está bravo mesmo, né? As coisas todas que estão aí estourando, né? O homem é terrível, né? Tremendo. Vamos ver o que é que vai dar isso, né? Agora, eu acho isso bom. É preciso tirar determinado, de vez em quando, o topete belicista desse povo todo, o que é que tem. Você precisa dar um jeito. Mas já deram um jeito. Esse homem está fazendo uma coisa até boa com tudo isso. Já deram um jeito de prender ele, né? É. Eles já estão dando um jeito de fechar ele. Estão querendo ele. acabar com ele. Agora, ele parece que fez de uma tal maneira que se acabar com ele, que vai supitar mais coisa, aí vai vazar mais coisa mais séria ainda. Isso é terrível. O homem não é bobo. O que foi? Aldo, que eu queria te fazer uma pergunta histórica, por causa da democracia pura. O Vasconcelos aborda o histórico da democracia, fala da Grécia e fala daquelas províncias da Lombardia, né? Que tinha um meio já avançado disso. Já. E tem relação com os cátaros naquela região? Porque eles se desenvolveram na Lombardia, eles tiveram alguma coisa, uma né? coisa bem forte naquela alguma região. Alguma coisa tem. Da democracia pura. O negócio dos cátaros, o que foi ruim com eles é que ainda tinha uma conotação muito grande de misticismo muito nas forte, coisas. Fortíssimo. Aquilo acabou tudo com eles. Mas tinha umas ideias boas. Mas então, nessa parte da democracia pura, parece que tem um papel deles naquela região que ajudou a fortalecer esse tipo de trabalho tem alguma relação, político. Sim, politicamente falando, tem. Entendi. Sobre a pergunta que fez anteriormente do assunto raiva, você esclareceu que é assédio pesado e antigo de uma consciência homem. Já tinha percebido isso e agora tive certeza, porque a dor sentida nas mamas se reflete no sexo chakra como dor prazerosa. O que eu falei? Há um repuxamento muscular, tem que me remexer muito para passar um pouco essa sensação. Já assisto essa consciência há tempos. E por que ela permanece na minha psicosfera? Ué? Porque os dois estão se sentindo bem, um puxa o outro, a evocação recíproca e mantém. Como posso ajudar a melhorar o processo dela? Isso pode ter um prejuízo de adoecimento para mim? Estou preocupada. Assista-me mais um pouco. Olha, até um certo ponto, você está com um congresso sutiles, suave, mas é um processo de assédio. Tem que cortar isso definitivamente. Não pode dar atenção para uma situação dessa. Quero aproveitar para colocar um dos meus problemas. Hoje em dia estou bem melhor. É o caso da raiva e desprezo pelas pessoas. Também sinto isso. Acho que a minha assediadora é uma irmã da minha mãe que morreu com 11 anos. A minha mãe é apenas 1 ano mais velha do que ela. Sempre falou dela como uma santinha. Porém, uma pessoa que me atendeu e trabalha com a conscienciologia falou-me sobre ela, que ela não seria exatamente o que se pensava. O senhor aconselha? Eu aconselho você esquecê-la totalmente. Manda para o escambau, esquece, deixa para lá. Pensa em outras coisas, ajude os outros. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Gostaria de saber se o uso ritualístico da ayahuasca pode trazer algum benefício real para o desenvolvimento da consciência e qual a sua visão em relação às substâncias denominadas entomógenas.
Olha, mais um que é fazer negocinho. Olha, isso não dá certo, esquece tudo, que eu já escrevi, já falamos muito nisso aqui. Esquece o ayahuasca, o santo daime, isso aí só faz mal. Tem escopolamina, torra o fígado da pessoa, dá hepatopatia, cuidado com isso. E criança, então, ela acaba ficando doida depois com o tempo. É efeito imediato, demora alguns anos. A integração dos empreendimentos da Cognops, Campi e condomínios seria uma instância de avaliação da Cognops? Seria, até um certo ponto. Mas agora, aí não serve para eu colocar nessa questão minha, não. É uma coisa mais ampla. Eu quero uma coisa mais específica. Aí você está falando de uma maneira geral, né, por atacado. Eu quero especializado, para chamar a atenção. Se vocês tiverem alguma ideia mais sobre isso, vocês me falam. Já tem 14. Seria bom para ficar de acordo com aquilo que você gosta, os números mais ou menos arrumados. 15 era melhor, né? É mais simpático. É um processo de estética aritmética. É isso? Estética aritmética. Se você quiser, você pode escrever sobre isso. O número inteiro é melhor do que o número quebrado. Tem uma série de coisas sobre a estética numérica. Ou, às vezes, pode ser algébrica, pode ser matemática. Tem uma série de nomes aí que você pode dar para essa estética. Essas coisas existem. Agora, o que é que ficou faltando mais? Tem eu queria te perguntar uma coisa. Eu estava lendo aqui dos Homo sapiens e vi o Magister, né? E aí eu me lembrei do Magister. Ele teve presente na elaboração, teve... Quais os amparadores que andaram mais presentes aqui na elaboração desse trabalho? E hoje também. Será que você pode comentar? Você está falando nesse verbete? Uhum. A gente não sabe, né? Porque muita coisa aqui também tem as ideias que você tira de outros lugares, de outros verbetes, de outras redações que a gente tem. A gente nunca sabe, é muita gente. Vocês todos estão aqui. Todo mundo aqui me ajudou a escrever esse verbete. Nessa altura dos acontecimentos eu posso falar isso. Todo mundo ajudou. Que a maioria aqui é baseada já em coisas que nós já debatemos, já discutimos. Esses verbetes novos, eles todos nascem a partir dos ascendentes, né? Dos verbetes antigos. Você entendeu? Hein? Eu pensei que tivesse a presença de algum deles aqui hoje, assim, de não, diferente. Especificamente aqui, eu não lembro de nada nesse assunto. Talvez aqui não. Você sabe que esse tema aqui é bem comum, né? Educação. Aqui o que é diferente é o processo de falar aí, que é infinita e por quê. Mas você olha, a autoeducabilidade, autodidatismo, pesquisador independente, a educação para a paz, está tudo aqui, ó, na remissiologia. Aula de conscienciologia, apreensibilidade, tudo está aí. Ensino, parceria pedagógica, olha só. Tudo sobre ensino, educação. Professora. Também ficou mais claro para mim porque que você escolheu conformática. Desculpa. Estou aqui comendo uma bola aqui, desculpa. Reeducaciologia. Tá. Essa semana se comentou sobre o envelhecimento do psicossoma. Você podia explicar como é que você percebe isso, como é que você nota isso? Não, na parafisiologia. O psicossoma é a hora que ele já não funciona tanto sobre a sua vida. As suas manifestações, ele começa a ficar totalmente gaga. Está entendendo? Mas para... Obsoleto, ultrapassado, demodé. Mas para a parafisionomia dele, tem alguma... Não, a fisionomia você muda, você pode pôr ele mais moço. Isso não quer dizer nada. No entanto, ele é velhinho. Como é que é? Está ultrapassado. O problema todo, Luiz, é de autolucidez do discernimento. Quanto mais lucidez de discernimento a pessoa tem, mais velho é o psicossoma dela. Ele já está caducando, ele está indo embora.
Entende? O envelhecimento é quanto a capacidade de atuação na sua conduta, no seu modo de ser, na sua vida. Se ele tem menos capacidade, porque ele está velho, está velho. Queria fazer uma pergunta em cima dessa questão também, que estava desde ontem na minha cabeça. É assim, ó, o sentimento elevado não é pelo amadurecimento do psicossoma? É do discernimento. O sentimento elevado, então, não é um... O discernimento é que faz o sentimento elevado. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma emoção de aventura, ela não tem discernimento nenhum. Ela é um animal. Não interessa qual o tipo. Nem a pessoa, nem a emoção. Não interessa. Uma outra pergunta. Qual é assim, a lógica, né? Que eu fiquei pensando assim, a lógica de você dessomar, ressomar, dessomar e ressomar é o esquecimento, né? Você tem temporário aqui para fazer evolução. Qual é a lógica da mesma coisa do envelhecimento do psicossoma e da, vamos chamar, dessoma do psicossoma? É a hora que ele se torna obsoleto. Mas, então, ele não tem mais razão de ser. A lógica é essa. É isso, a lógica é essa. E a gente não sabe o que vai acontecer Por depois. exemplo, chega um ponto que não tem mais razão de ser o seu corpo. Por quê? Há uma falência geral dos órgãos. Ele não funciona mais. Então, o psicossoma, ele também envelhece desse jeito. Chega um certo ponto que ele não funciona mais, você não precisa mais dele. Entendeu? Na questão do corpo, você precisa, mas ele não funciona mais. O carro não funciona mais. Está faltando bateria, o motor explodiu, não tem nada, o troço deu tudo para trás, não tem mais jeito. Então, aí o psicossoma é a mesma coisa, mas no psicossoma tem uma coisa, você descarta, porque ele não tem mais utilidade. Quando ele está mais depurado, nós já escrevemos sobre isso, quando ele está mais depurado, ele está mais velho, não presta mais. Então, essa depuração seria assim, a madurez, né, dele, né, de excelência. Assim. Esse é o caminho. Agora, o caso nosso é pensar, no discernimento. O problema nosso é alcançar um nível de conhecimento com discernimento. A cognição discernidora. Isso é que é a coisa séria. É aí que nós vamos distinguir todas essas coisas. Observa que a maioria das perguntas todas, que a maioria das perguntas que me fazem, é um processo de discernimento. Alguma vez você já fez a hipótese de, depois de descartado o psicossoma, você ressomar com um novo psicossoma? Você nunca fez essa hipótese? Não existe isso. Não. Para quê? Não, eu pensei que se eu tivesse feito essa hipótese, chegado à o conclusão que não processo precisa. É depurar o que sobrou do mental soma, a consciência ficar pura. Entende? Existe aquele negócio no orientalismo, eles falam sobre as cascas astrais, cascarão astral, isso tudo é besteira. Tudo é processo de energia mal usada. Tudo isso pode ter. Nós podemos fazer, eu posso fazer uma série de psicossoma aparente, simulacro, para a pessoa. Processo de energia, isso é besteira. Processo é a coisa real do jeito que funciona, né? Evolutivamente falando. Isso é que é importante. Depois que descarta o psicossoma, da consciência livre para lá, pode ter outra realidade, mas essa de voltar para o psicossoma, jamais, né? Professor. Isso não é lógico, né? Agora, por exemplo, a gente não sabe o que acontece com a consciência livre, né? Depois disso aí. Lá para frente a gente não sabe, precisa de saber. Com o tempo. Mas também o que adianta você saber hoje? Você não aplica. Então o negócio é saber lá na hora. Eu quero ver lá na hora. Na hora todo mundo vai ficar sabendo. De modo que isso nós não precisamos preocupar. É o processo mateológico total. Tem que esquecer isso e ver o que é que interessa aqui. O problema nosso é hoje. É a dor de barriga. A cólica intestinal. Tem que acabar com isso. Quer dizer, a matéria, o corpo. Professor, na página 45, em paradoxologia, sim, o senhor traz o paradoxo, autoconsciência máxima, tempo existencial mínimo. Sim.
Qual é o senhor pode aprofundar um pouquinho mais o objetivo desse paradoxo? O problema é isso aí, ó. Quanto mais você alcança lucidez no seu corpo, mais você está próxima de acabar com esse corpo. Do fim da vida. Então, você alcança uma maturidade enorme na hora de morrer. É a máxima que você alcançou. Então, a vida humana é o seguinte, é a maturidade mínima na hora que você nasceu. E a maturidade máxima na hora que vai dessomar. Isso nem sempre corresponde à realidade, porque a pessoa, às vezes, não consegue manter essa maturidade. Mas isso é o normal do corpo, do soma, da somatologia. Agora, é um paradoxo, querendo ou não. Vai chegar um momento que essa maturidade vai se transpor para as próximas vidas, né? E aí ela vai ter uma certa lógica. Ela já está, ela sempre acontece. Você sempre, numa vida, você adquiriu alguma coisa nova que acrescentou naquilo que você era. A próxima vida vai ser melhor, a tendência é essa. Se ela é igual ou se ela regrediu, é porque a pessoa não soube usar o material, mas a tendência é essa. E outra coisa, a maioria segue essa tendência evolutiva, a maior. Ela é ascendente, ela é progressiva. O processo da regressão é uma exceção dentro da regra. Isso a gente também não pode esquecer. Dos cursos intermissivos, que teriam um preparo um pouco maior para conseguir tirar o melhor proveito, de uma certa forma, nós não estamos mais preparados. Para a turma do curso intermissivo, porque nós estamos fazendo a Conscienciologia a partir dessa turma, de vocês. Sim. Sem isso, a situação ia ser muito mais difícil. Então, o processo do curso intermissivo, pela primeira vez, uma linha de conhecimento veio já embasada num processo intermissivo. Então, nós somos totalmente diferentes de tudo que já existiu na Terra até o momento. Por isso que o cara chegou e falou, não, você está dando um balanço da Terra. Em parte, ele tem razão, a pretensão é essa mesmo. Porque o curso intermissivo faz isso. Não sou eu, não é o curso intermissivo. A Conscienciologia é isso. Então, nesse ponto, a maturidade teria valor a partir daí. Só uma coisa que eu te falo é o seguinte, a gente não pode estar falando isso, mas cá entre nós, só você que está ouvindo. Cedo ou tarde, a Conscienciologia ou qualquer coisa mais equivalente a esse princípio que eu estou falando, eles vão ter que ser aceitos pela maioria. No tapa. Não interessa. Aqui ou ali, nessa vida, nesse século, no próximo, daqui 10 séculos, não interessa. Por quê? A evolução se faz assim. Ninguém foge disso. Bicho nenhum foge disso. De modo que relaxe e aproveite, que não tem outra saída. A Conscienciologia veio para ficar. Agora, eu sou consciente disso, por isso que é que eu sou tranquilo, não penso em massificação de nada, não tenho ansiedade sobre as coisas. Você está entendendo? Eu tenho minha razão. Tem lógica o que eu estou fazendo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Marta, balanço existencial. Neida, eventos final do ano, CAEC. Marcos, Cineclube. Boa tarde a todos. Em nome da Apex, nós queremos convidá-los para a Semana da Maxi ProEx, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, entre os dias 5 e 13 de março de 2011. Em especial, nós damos destaques para o balanço existencial, que no ano passado contou com 110 participantes. O balanço existencial, como acontece todo ano, também vai acontecer na época do Carnaval e está programado para os dias 5 a 8 de março e o foco principal será a autossuperação. Então, nós teremos todo um trabalho, toda uma tecnologia para que a pessoa possa fazer um balanço da programação existencial que ela está desempenhando e também relatos sobre autossuperação. É uma programação bem diversificada que vocês podem acompanhar através do site www.apexinternacional.org/balanço sem cedilha. Muito obrigada e boa tarde.
Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar os eventos do final do ano do CAE, que chamaram a atenção, né, para quem ainda não realizou a sua inscrição, principalmente em relação aos eventos que falam da TENEPES, que restam pouquíssimas vagas, gente. O Fórum da TENEPES, por exemplo, restam apenas 23 vagas no dia de hoje, né? O curso Assistência Inegóica, que é com o professor Valdo, mesmo que ele seja gratuito, as pessoas deverão realizar a sua inscrição na recepção do CAEC, sob o risco de ficar sem a sua vaga, né? O limite das inscrições é a capacidade aqui do tertuliário. E, pelo que nós sabemos, hoje restam somente 52 vagas. Então, por favor, não deixem de fazer a sua inscrição, comparecendo à recepção do CAEC, ou ligando para o telefone 45-3525-2652. Os demais eventos do final do ano já estão todos preenchidos. Então, aguardamos a presença de vocês, né? Não deixe de fazer a sua inscrição. Boa tarde. Gente, boa tarde. Estou anunciando para amanhã de noite, no Cineclube, a continuação do filme O Mundo de Sofia, tá? A parte 2 do resumo sobre a série norueguesa, tá? Com os comentários do Arlindo. Para quem não foi na primeira, tem umas recapitulações, tá? De episódio para episódio, rápidas. O Arlindo também está dando um apoio bom, então acho que não tem problema de compreensão. Mais informações no blog www.discernimento.org/cineclube. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é escala interassistencial, especialidade interassistenciologia. Obrigada e boa tarde a todos. E os convido a refletir sobre a seguinte questão. Diante das situações difíceis da vida, que são inevitáveis, como conseguir manter o equilíbrio suficiente para manter o trabalho da Proexis? Estarei no próximo balanço existencial e vou expor como eu tento responder essa questão. Aguardo vocês.